Boa noite, Dom. Meu nome é Diego. Por um bom tempo, talvez uns 10 anos desde que vim parar nessas bandas, achei que a vida que eu tinha, mesmo sendo dura feito pedra, era o mais perto da felicidade que um homem como eu podia chegar. A gente não tinha luxo, longe disso. Morávamos numa casinha simples de tijolo à vista que o tempo já tinha manchado e telha antiga, dessas que estalam no calor forte. Ficava num pedaço de terra que foi do meu sogro, afastado de tudo, umas boas léguas de chão batido até a vila mais próxima. Para um lado, a plantação de milho e feijão que mal dava pra gente. Pro outro, aquela mata fechada, escura até de dia, que desce o morro e morre perto do córrego de água fria, onde a gente pegava água e lavava roupa. Lembro dos primeiros anos ali, eu e a Manuela recém-casados, cheios de plano. A gente rindo à toa enquanto rebocava uma parede, ela plantando umas flores coloridas perto da janela da cozinha que teimavam em não vingar naquele solo ingrato. Era ali que eu me sentia em casa, seguro. Foi nesse chão que comecei minha família com ela. Tivemos 3 filhos, a nossa riqueza. O Léo, o mais velho, já um rapazinho esperto com seus 8 para 9 anos, meus olhos e ouvidos. A Sofia, um botão de flor com 5, quase 6 anos, agarrada nas saias da mãe. E o Pedrinho, o caçula bochechudo e risonho que tinha acabado de fazer 1 ano quando as coisas começaram a ficar estranhas, a desandar de um jeito que arrepia só de lembrar. Até aquele ponto, se a vida tinha seus apertos, eu não tinha do que me queixar de verdade. A rotina era pesada, sim. Acordar antes do galo cantar, lidar com a pequena roça que teimava em dar pouco, ajeitar cerca, cuidar das poucas galinhas. Às vezes eu pegava uns bicos de carpintaria ou ajudava na colheita dos vizinhos mais distantes para entrar um dinheirinho extra. Era trabalho de sol a sol, que deixava o corpo moído e as mãos grossas. Mas tinha a recompensa. O cheiro do café da Manuela passando no coador de pano de manhã cedo. O barulho das crianças brincando no terreiro de terra batida no fim da tarde. A sensação de deitar na cama, cansado, mas com a consciência limpa. Claro, tinha briga de vez em quando, dia que a gente estava mais estourado, criança fazendo manha, conta apertada. Mas nada que fugisse do normal, nada que uma boa noite de sono e o sorriso da Manuela no dia seguinte não curassem. A Manuela era o esteio, a alma daquela casa. Tinha uma força que vinha de dentro, uma teimosia boa de fazer as coisas acontecerem. Antes de eu pensar em levantar, ela já estava de pé, varrendo a casa com uma vassoura de mato, ajeitando o fogo a lenha, cuidando das crianças com uma paciência que eu mesmo não tinha. Tinha uma horta pequena nos fundos, que era o xodó dela. Conversava com os pés de couve, com os tomates como se fossem gente, enquanto regava com a água do poço. Eu brincava com ela, mas no fundo admirava aquele cuidado. Nunca ouvi ela reclamar do cansaço, e olha que a lida dela era tão ou mais pesada que a minha. Eu até insistia para ela sentar um pouco, descansar as pernas na cadeira de balanço velha que ficava na varanda, mas ela só ria e dizia que descanso era para depois. Ela também tinha a fé dela, quieta, mas muito firme. Era católica de reza diária. Ensinou os meninos a rezar a Ave Maria antes de dormir. Benzia a comida na mesa. Pedia proteção aos santos cujas imagens gastas ficavam numa pequena prateleira no nosso quarto. Mas quando ficava brava, Deus me livre. O semblante fechava na hora. Uma ferramenta minha esquecida fora do lugar. Uma palavra mais torta de um dos meninos. E ela ficava séria. O silêncio dela pesava mais que grito. Mas eu sabia que era o jeito dela de cuidar do que era nosso, daquele mundinho que a gente tinha construído com tanto suor e esperança. Naqueles tempos antes da sombra chegar, eu me sentia um homem de sorte. Uma família bonita e saudável, nosso canto para chamar de nosso, o Faísca, nosso vira-lata amarelo, magro e esperto, sempre alerta a qualquer barulho diferente. O ar puro da manhã entrando pela janela. Sentia que tinha dado certo na vida, do meu jeito simples. Nunca, nem no pior dos meus pesadelos, imaginei que algo tão escuro, tão silencioso e pegajoso, pudesse chegar para apodrecer tudo por dentro, como uma fruta que parece boa por fora, mas está podre no caroço.
Eu vi com meus próprios olhos o nosso pequeno mundo desabar devagar, feito castelo de areia na beira do rio. Vi a mulher que eu amava, meu porto seguro, se transformar em outra coisa, algo que eu não reconhecia mais, algo que me dava um medo frio na alma. A primeira coisa estranha, olhando agora, foi tão boba, tão sem importância aparente, que quase passou batido. A Manuela começou a guardar coisas. Não coisas de valor, não. Coisas do mato, do chão. Começou com umas pedrinhas lisas do córrego, daquelas que a água deixa redondinhas. Achei bonitinho no começo. Ela colocou num vidro vazio em cima da janela. Depois, foram folhas secas de formato diferente. Umas maiores, outras retorcidas. Apareceram uns gravetos estranhos com nós que pareciam olhos. E uns besouros secos, cascas de cigarra, até uma pena de urubu que encontrei uma vez. No começo achei que era só mania, coisa dela. Talvez o isolamento mexendo com a cabeça. Mas ela começou a arrumar essas coleções em cantos escondidos da casa, em cima do armário da cozinha, onde eu mal alcançava. Dentro de uma gaveta de roupas velhas, embaixo da nossa cama, num cantinho escuro. A coisa ficou mais esquisita quando encontrei um dia, limpando o quartinho de ferramentas, um montinho de terra úmida, preta, e umas penas de galinha arrumadas em círculo dentro de uma panela velha de ferro que nem usávamos mais. Parecia um ninho, ou pior, alguma oferenda bizarra. "O que é isso, Manuela?" Perguntei, mostrando a panela, tentando não parecer assustado ou acusador. Ela estava na cozinha, mexendo uma panela no fogão a lenha. Virou a cabeça devagar e levou 1 segundo, talvez 2, para o olhar dela focar em mim. Parecia que estava longe, em outro lugar. "Nada, Diego, são só coisas que achei. Bonitas, não acha? Deixa aí onde estava." A voz dela saiu meio arrastada, sem a firmeza de sempre, quase desinteressada. O jeito dela me deu um calafrio. Coloquei a panela de volta no lugar, quieto. Deixei para lá. Tinha a roça para capinar, a cerca que uma vaca teimosa tinha arrebentado de novo. Homem tem dessas, engole o que não entende para não ter que lidar, para não balançar o barco já frágil da rotina. Mas não parou por aí. As manias dela ficaram mais estranhas. Algumas semanas depois, comecei a notar outras coisas. Às vezes, no meio da tarde, com o sol a pino cozinhando a terra lá fora, eu a encontrava parada dentro de casa, no meio da sala ou no corredor, olhando para um ponto fixo na parede, onde não havia nada. A boca ficava entreaberta, os olhos vidrados, como se estivesse ouvindo uma conversa ou vendo uma cena que só existia na cabeça dela. Durava poucos segundos, talvez 1 minuto. Depois ela piscava forte, 1, 2 vezes, sacudia a cabeça como quem espanta a mosca e voltava ao que estava fazendo, meio ofegante, às vezes passando a mão na testa, como se estivesse confusa ou assustada com o próprio lapso. Se eu perguntasse o que foi, ela negava, dizia que era cansaço, que estava só pensando na vida. Também começou a cantarolar, e isso me arrepiava mais do que as coisas guardadas. Não eram mais as musiquinhas de ninar que ela sempre cantou pro Pedro, nem as modas de viola que a gente ouvia no radinho de pilha velho. Era uma melodia estranha, sem letra, um som baixo, monótono, repetitivo. Uma nota subia, 2 desciam, e ficava nisso, num lamento esquisito, meio triste, meio vazio de sentimento. Cantarolava baixinho enquanto cozinhava, enquanto estendia roupa no varal, enquanto remendava as calças do Léo. Não parecia perceber que estava fazendo isso. Quando eu perguntava que música era aquela, de onde ela tinha tirado aquilo, ela parava na hora, ficava vermelha como se eu tivesse pego ela fazendo algo errado, e dizia que era bobagem da minha cabeça, que eu estava implicando. Mas eu ouvia. E o Léo e a Sofia também. Uma noite acordei de madrugada com a bexiga apertada. Levantei devagar para não acordar ninguém. A casa estava num breu danado, só a luz fraca da lua minguante entrando pela fresta da janela da cozinha. Fui até lá fora, no matinho perto de casa. Quando voltei, entrando na ponta dos pés, vi um vulto parado na sala escura. O coração deu um pulo. Era ela, de pé, bem no meio da sala, de costas para mim, imóvel como uma estátua.
Achei que estivesse passando mal, talvez sonâmbula. Manuela, tá tudo bem? Chamei baixo. Ela não respondeu. O silêncio da casa pareceu ficar mais pesado. Fiquei parado na porta, sentindo um frio subir pela espinha. Dei mais um passo cauteloso para dentro da sala. Foi aí que percebi. Ela estava balançando o corpo devagar, quase imperceptivelmente, para frente e para trás, e aquele cantarolar baixo, aquela melodia sem alma, estava lá de novo, fininho, no escuro. Fiquei gelado dos pés à cabeça. Chamei de novo, um pouco mais alto, a voz falhando. Manuela, sou eu, o Diego. Ela parou de balançar de repente. Virou a cabeça devagar por cima do ombro, o movimento meio duro, não natural. No escuro, não consegui ver bem o rosto dela, só a silhueta contra a pouca luz da janela. Mas senti um arrepio na espinha que não era de frio, era medo puro. Só. Pensando alto, ela murmurou, a voz diferente, mais grave. E sem dizer mais nada, voltou para o quarto, andando meio dura, sem olhar para mim de novo. Naquela noite o sono fugiu de mim. Fiquei deitado, tenso, ouvindo a respiração dela ao meu lado, que parecia normal. Esperava a qualquer momento ela começar a cantarolar de novo, ou levantar. Mas ela ficou quieta, imóvel. Foi aí que senti pela primeira vez, com clareza, um cheiro estranho no quarto. Um cheiro que não pertencia ali. Não era suor, nem cheiro de poeira ou de roupa guardada. Era um cheiro forte, penetrante, de terra molhada depois de uma chuva forte, de mato úmido, de folha podre. Mas estava dentro do quarto. Parecia vir dela. Cheguei mais perto, fingindo me ajeitar na cama, e o cheiro era mais forte perto do cabelo dela, no pescoço. Era um cheiro que dava enjoo. No dia seguinte, pela manhã, o cheiro tinha sumido completamente. Mas ele voltaria, traiçoeiro, aparecendo e sumindo sem aviso nos dias seguintes, me deixando com o estômago embrulhado e a certeza de que algo estava muito errado. O Léo, meu filho mais velho, sempre foi um menino apegado a mim, gostava de ir junto para a roça, aprender as coisas. Mas também era muito grudado na mãe, vivia atrás dela pedindo colo ou ajuda. De uns tempos para cá, essa dinâmica mudou. Ele começou a me seguir para todo lado mesmo, não só por curiosidade. Se eu ia para o galpão consertar uma ferramenta, ele ia atrás. Se eu ia buscar lenha, ele pedia para ir junto, mesmo reclamando do peso. Parecia que ele não queria mais ficar perto da casa, principalmente se a Manuela estivesse sozinha com ele e os irmãos. Que foi, filho? Virou minha sombra agora? Não quer ajudar sua mãe hoje com a horta? Perguntei um dia, enquanto afiava o facão na pedra, tentando fazer graça. Ele baixou os olhos, ficou chutando uma pedrinha no chão com a ponta da botina velha. Demorou a responder. A mãe tá estranha, pai. Ele disse baixinho, quase um sussurro, olhando para os lados como se tivesse medo que ela ouvisse. Às vezes ela fica parada, olhando para a gente, mas parece que não vê a gente de verdade. O olho dela fica parado e fica cantando aquela música esquisita que não sai da minha cabeça. Dá medo. Ontem ela brigou com a Sofia só porque a Sofia derrubou um pouco de água no chão. Gritou com ela, pai. A mãe nunca grita assim. Aquilo me deu um nó na garganta. Meu menino tão pequeno já percebendo e sentindo medo da própria mãe. Saber que meu filho estava sentindo o mesmo que eu, aquele receio crescendo, me deixou ainda mais preocupado. Comecei a prestar mais atenção em tudo. A casa, antes barulhenta com as brincadeiras, parecia mais silenciosa. Mas não era um silêncio de paz. Era um silêncio tenso, pesado, como antes de uma tempestade forte. A Sofia, que era uma tagarela de marca maior, andava mais quieta, muitas vezes sentada num canto, abraçada numa boneca velha de pano, com o olhar assustado, pulando com qualquer barulho. O Pedrinho, que antes era só risada, chorava mais do que o normal, um choro sentido, um lamento que cortava o coração, difícil de acalmar, principalmente quando escurecia. Parecia sentir a coisa no ar. Uma tarde eu estava voltando da vila, tinha conseguido um dinheirinho extra por umas tábuas que preparei para o dono da venda. Vinha assobiando baixo, cansado mas contente, pensando em comprar um saco de balas sortidas para as crianças na próxima ida. Quando estava chegando perto de casa,
ainda na descida da trilha, ouvi um grito. Não um grito alto de dor, mas um grito abafado, de pânico contido, seguido de um barulho de coisa caindo. Corri o resto do caminho, o coração na boca. Entrei em casa afobado, esperando o pior. A Manuela estava na cozinha, de costas para mim, debruçada sobre a pia como se fosse vomitar. As crianças estavam encolhidas num canto, perto do fogão a lenha apagado, de olhos arregalados. Léo estava com a mão na boca. Sofia chorava baixinho, agarrada na perna do irmão. "O que aconteceu? Quem gritou? Vocês estão bem?" Perguntei, a voz saindo mais alta e áspera do que eu queria, o medo me deixando brusco. Manuela se virou devagar. Estava terrivelmente pálida, os cabelos desalinhados, grudados na testa úmida de suor frio. Tinha um arranhão vermelho e recente no braço, como se tivesse se arranhado com força, com as próprias unhas. "Não foi nada, Diego, calma, eu só me assustei com uma lagartixa grande que entrou pela janela. Deixei cair uma panela no chão. Foi só o susto. Mas a panela estava no lugar, no fogão. E o olhar dela não era de um simples susto com um bicho inofensivo. Era de pavor puro, um medo que vinha de dentro. Mais tarde, naquele dia, quando Manuela foi dar banho no Pedrinho nos fundos de casa, Léo me puxou pela camisa, o rosto pálido e sério. "Pai, não foi lagartixa nenhuma." Ele sussurrou, olhando nervoso para a porta. A mãe estava olhando para o espelhinho quebrado que fica pendurado lá fora, na janela do quarto. Ela ficou olhando um tempão. Aí ela começou a chorar baixinho, depois deu aquele grito e se arranhou no braço. Ela disse que tinha outra pessoa no espelho olhando para ela. Uma mulher feia, com os olhos ruins. Meu sangue gelou. Aquele pedacinho de espelho velho, trincado, que a gente usava para fazer a barba e ficava pendurado num prego do lado de fora da janela. Outra pessoa. Olhos ruins. Tentei conversar com a Manuela naquela noite depois que as crianças finalmente pegaram no sono, exaustas pelo medo silencioso. Ela estava sentada na beirada da nossa cama, abraçando os próprios joelhos, olhando para o chão de cimento queimado que parecia sugar a pouca luz do candeeiro. "Manuela, meu bem, o que está acontecendo de verdade?" Sentei ao lado dela, tentando pegar na mão dela, mas ela encolheu. "O Léo me contou do espelho hoje cedo. Você não está bem, eu tô vendo. Não quer ir no posto de saúde lá na vila na segunda-feira? A gente acorda cedo, leva as crianças, dá um jeito." Ela levantou a cabeça devagar. Os olhos pareciam ter afundado no rosto, rodeados por olheiras escuras e profundas que eu não tinha notado com tanta clareza antes. A pele estava esticada sobre os ossos da face. "Não adianta, Diego." A voz dela era um fio, fraca, resignada. "Não é coisa de médico, de remédio. Tem algo aqui. Comigo. Ou talvez não seja comigo, talvez seja aqui." Ela fez um gesto vago, abrangendo o quarto, a casa. Sinto dentro da minha cabeça, às vezes, uma pressão, um zumbido, ou... Ela hesitou, engolindo em seco, e olhou de relance para a janela escura onde a mata começava. Sinto lá fora, vigiando, esperando. "Esperando o quê, Manuela? O que você está sentindo? Fala para mim, pelo amor de Deus." "Eu não sei explicar direito." Ela quase gritou, mas a voz falhou. Virou um soluço contido. "Sinto frio o tempo todo, mesmo nesse calor. E esse cheiro de terra, parece que vem de mim, não sai nem com banho. Às vezes, quando tô sozinha, quieta, sinto alguém respirando perto de mim, no meu cangote. Ouço meu nome ser chamado bem baixinho, mas não tem ninguém. Vejo vultos no canto do olho, coisas se mexendo onde não tem nada para se mexer. Hoje, no espelho, não era eu, Diego. Era parecido, mas não era. Os olhos eram só escuridão, e aquela boca sorria para mim de um jeito. Ela não conseguiu terminar. Começou a chorar, um choro baixo, desesperado, sem força. Eu a abracei forte, e dessa vez ela não recuou. Agarrou minha camisa como se estivesse se afogando. O corpo dela estava tenso, rígido e tremia levemente. Estava fria, apesar do ar abafado da noite. E aquele cheiro de terra úmida, de podridão vegetal, estava lá de novo, fraco, mas inegável.
emanando dela. Senti um medo profundo, primordial, uma sensação de que estávamos afundando em algo escuro e pegajoso, uma lama invisível que nos puxava para baixo, e eu não tinha a menor ideia de como nos tirar dali. Ir à vila era mais fácil falar do que fazer. Eram uns bons 5 quilômetros de caminhada por uma trilha de terra esburacada, que virava um lamaçal se chovesse. Com 3 crianças pequenas, uma delas de colo que pesava cada dia mais, levava quase 2 horas para ir, mais 2 para voltar. Isso se não parasse muito. Não tínhamos carro nem uma bicicleta velha. A única condução era a carroça de um vizinho que passava por ali uma vez por semana para ir à feira. Mas nem sempre dava para contar com isso. E o posto de saúde era uma salinha caindo aos pedaços com meia dúzia de remédios básicos. O médico, um rapaz novo que parecia mais assustado que os pacientes, só aparecia 2 vezes por semana, e a gente nunca sabia o dia certo ou a hora. Chegar lá e dar com a cara na porta era comum. E mesmo que o encontrasse, o que eu ia dizer? Minha mulher vê coisas no espelho, sente cheiro de terra, coleciona besouros mortos e canta músicas estranhas? Iam me achar louco, ou pensar que eu estava inventando história, talvez até chamar a polícia achando que eu maltratava ela. O medo do julgamento, da vergonha, me paralisava tanto quanto o medo do desconhecido. Os dias que se seguiram foram ficando mais pesados, mais cinzentos, mesmo quando fazia sol. A Manuela definhava a olhos vistos. Emagreceu tanto que a roupa começou a sobrar no corpo. A pele ficou pálida, quase transparente sobre os ossos, com veias azuladas aparecendo nos braços e no pescoço. Mal comia. O pouco que colocava na boca cuspia disfarçadamente ou dizia que tinha gosto ruim, gosto de barro, de metal. Passava a maior parte do tempo sentada numa cadeira na cozinha, olhando para o nada, ou deitada na cama, virada para a parede. Os momentos de lucidez, aqueles lampejos da minha Manuela de antes, foram ficando cada vez mais raros e curtos. Nesses momentos fugazes, ela me olhava com um desespero mudo nos olhos fundos, um pedido de socorro que vinha de um lugar muito fundo e escuro, onde ela parecia estar presa e se afogando. As noites se tornaram um inferno silencioso. As crianças, sentindo a tensão e o medo que pairavam na casa como uma neblina fria, passaram a se recusar terminantemente a dormir no quarto delas, no fundo do corredor. Toda noite era a mesma coisa. Traziam os colchões finos e os cobertores puídos para a sala. Dormiam todos amontoados no chão frio, o mais perto possível da porta do nosso quarto, como um bando de pintinhos assustados buscando proteção. Diziam que ouviam barulhos no forro, arranhões ou passinhos rápidos, como se um bicho estranho andasse lá em cima. Léo jurava de pé junto que via uma sombra alta e magra, um homem torto, se esgueirando pelo corredor escuro quando ele levantava de madrugada para ir fazer xixi lá fora. Sofia começou a ter pesadelos horríveis, acordava chorando, falando de mãos feias, que queriam pegar ela no escuro. O Faísca, nosso cachorro, que antes era valente e dormia tranquilo no terreiro, agora passava as noites latindo sem parar, um latido nervoso, ou rosnando baixo para a janela do quarto das crianças, ou para um canto específico da varanda, onde não havia nada. Arranhava a porta da cozinha com insistência, querendo entrar de qualquer jeito. Tive que prender ele com uma corda mais longe de casa, perto do galinheiro, com medo que ele, no desespero, acabasse atacando alguém ou se machucasse. Eu também comecei a ver e ouvir coisas com mais frequência. Já não dava mais para disfarçar, dizer que era cansaço ou imaginação. Não eram visões claras como as que a Manuela descrevia, mas vultos rápidos passando no canto do olho, principalmente dentro de casa. A sensação incômoda e constante de não estar sozinho, mesmo quando estava trabalhando no galpão ou capinando a roça. Portas rangendo devagar, sem corrente de ar. O trinco da janela do quarto batendo de leve como se alguém tentasse abrir por fora. Uma madrugada, acordei com um barulho repetido, insistente. Um toque-toque-toque, que parecia vir de dentro da parede do nosso quarto, justamente a parede que dava para a mata mais fechada. Parecia unha arranhando madeira ou pedra batendo em tijolo. Levantei devagar,
o suor frio escorrendo pelas costas. Encostei o ouvido na parede fria. O som parou na hora. Esperei 1 minuto, 2. Nada. Voltei para a cama, o coração parecendo um tambor na boca do estômago. Mal tinha me ajeitado, 10 minutos depois, talvez menos, o som recomeçou, mais ritmado, mais insistente. Toque, toque, toque. Fiquei paralisado de medo, de olhos arregalados na escuridão, abraçado a Manuela, que dormia um sono pesado e estranho, quase um desmaio, alheia a tudo. Não tive coragem de levantar de novo. Fiquei ali, ouvindo e tremendo, até o dia clarear. Para piorar tudo, a comida começou a estragar de um jeito absurdo dentro de casa. O leite fresco que eu buscava na vizinha azedava na leiteira em questão de horas, mesmo no tempo mais frio. O pão criava um mofo esverdeado e peludo de um dia para o outro. As frutas que a gente colhia apodreciam na fruteira numa velocidade assustadora. Até a água da moringa de barro, que sempre foi nossa salvação no calor, parecia ficar com um gosto estranho, meio lodoso, metálico. A casa inteira parecia estar doente, contaminada, definhando junto com a Manuela, como se uma praga invisível tivesse se instalado nas paredes, no chão, no ar que a gente respirava. Pensei seriamente em ir buscar ajuda, sair de madrugada, caminhar as horas necessárias até a casa dos meus pais, ou dos pais da Manuela, que moravam ainda mais longe, serra acima, em lugares tão isolados quanto o nosso. Pedir socorro, trazer meu pai, meu sogro, alguém para ficar conosco, para me ajudar a decidir o que fazer. Mas como? Como deixar a Manuela naquele estado, imprevisível, e as 3 crianças sozinhas com ela? E se ela tivesse um surto? Se machucasse a si mesma ou aos pequenos? O medo do que poderia acontecer na minha ausência era paralisante. E levar todos comigo? Era quase impossível. Manuela mal tinha forças para andar até o terreiro, estava fraca, apática. Pedrinho estava cada vez mais quieto, um bebê que quase não ria mais, parecia sentir a tristeza e o medo do ambiente. E eu tinha medo. Medo de sair na trilha escura no meio da noite, medo do que poderia encontrar lá fora, medo do que já estava dentro da nossa casa e parecia nos cercar. Conversar sobre ir embora, mesmo que para buscar ajuda, era impensável. Na única vez que mencionei a possibilidade de irmos passar uns dias na casa dos pais dela, Manuela teve uma crise terrível. Começou a gritar que não sairia dali, que eles não deixavam, que algo ruim aconteceria na estrada. Agarrou-se à perna da mesa e se recusou a sair da cozinha. Eu me senti numa armadilha sem saída. Uma noite, talvez a pior de todas, a gota d'água que transbordou o copo já cheio de medo e desespero. Estávamos todos dormindo na sala, como vinha sendo a rotina. As crianças nos colchões finos perto da porta, eu e Manuela num colchão um pouco maior, mais para o canto. O cansaço me venceu de um jeito que não vencia há dias. Apaguei. Fui acordado num sobressalto por um silêncio errado. Aquele silêncio pesado, denso, que parece gritar mais alto que qualquer barulho. Abri os olhos. A escuridão era quase total. O candeeiro devia ter apagado. O coração disparou no peito. Tateei ao redor. As crianças estavam ali, encolhidas, dormindo um sono inquieto, resmungando baixo. Olhei para o lado onde Manuela deveria estar. Vazio. O lugar dela no colchão estava frio. Sentei rápido, o pânico subindo pela garganta. Olhei em volta na penumbra. A porta da frente, que eu tinha certeza de ter trancado, estava entreaberta, uma fresta de escuridão convidando para o lá fora. Meu sangue virou gelo. Peguei meu facão que sempre deixava encostado na parede ao lado da porta. Virara meu companheiro constante dentro da própria casa. Respirei fundo e saí devagar, na ponta dos pés. A noite estava fria, sem lua, o céu nublado escondendo as estrelas. O silêncio lá fora era quase total, quebrado apenas pelo som insistente dos grilos e pelo latido distante, mas nervoso e desesperado do faísca lá onde eu o tinha prendido perto do galinheiro. Andei pelo terreiro varrido, olhando em volta, cada sombra parecendo um monstro agachado. Chamei baixo, a voz embargada pelo medo. "Manuela, cadê você, mulher? Manuela!" Nenhuma resposta.
só o eco da minha própria voz voltando fraco. Fui andando devagar, instintivamente, em direção à entrada da mata, que começava a uns 20, 30 metros da casa. A escuridão ali era mais densa, as árvores altas formando uma parede negra. O medo era tanto que minhas pernas tremiam, ameaçando ceder. Foi então que a vi, parada bem na boca da trilha estreita que sumia na escuridão da mata. Estava de costas para mim, vestindo só a camisola fina e branca, que esvoaçava um pouco na brisa fria da noite. Os pés descalços na terra úmida. Completamente imóvel, como se estivesse hipnotizada, olhando fixamente para a escuridão impenetrável entre as árvores. "Manuela!" Chamei um pouco mais alto, tentando desesperadamente manter a voz firme, não demonstrar o pavor que me dominava. Ela não se mexeu. Parecia nem ter ouvido. Aproximei-me devagar, o facão firme na mão direita, a esquerda esticada como se fosse tocar num bicho peçonhento. O cheiro de terra molhada estava forte ali, vindo dela e da mata à frente. Quando cheguei a uns 2 passos dela, senti o frio que emanava do corpo dela, ou talvez do lugar. Ela virou a cabeça lentamente por cima do ombro, o movimento do pescoço parecendo desarticulado, como o de uma boneca de pano. O rosto estava banhado por uma palidez fantasmagórica sob a luz quase inexistente. Os olhos estavam abertos, arregalados, fixos em algo na mata que eu não conseguia ver. Algo que parecia fasciná-la e aterrorizá-la ao mesmo tempo. E ela sorriu. Meu Deus, aquele sorriso. Nunca vou esquecer. Não era o sorriso doce e cansado da minha Manuela. Era um sorriso largo, repuxado nos cantos da boca, antinatural. Um sorriso vazio de qualquer emoção humana, de qualquer reconhecimento. Um sorriso que não chegava aos olhos vidrados e escuros. Um sorriso que parecia um rasgo no rosto pálido dela. "Eles estão esperando, Diego", ela sussurrou, e a voz não era dela. Era rouca, arrastada, quase um grunhido. "Estão chamando, lá dentro da mata. Tá na hora." Senti o chão fugir dos meus pés, o ar faltar nos pulmões. Agarrei o braço dela com força. Estava gelado como pedra, e rijo. "Vamos para dentro, Manuela. Agora, pelo amor de Deus, vamos embora daqui." Tentei puxá-la de volta para a casa, para a luz fraca da soleira. Mas ela resistiu com uma força absurda, uma força que não pertencia àquele corpo magro e enfraquecido. Continuava sorrindo, aquele sorriso horrível, os olhos fixos na escuridão da mata, o corpo tensionado na direção oposta. "Me solta, Diego, tenho que ir. Eles querem, eles prometem." Não deixei ela terminar. Agarrei-a pela cintura com o outro braço e puxei com toda a minha força, quase a arrastando pelo terreiro. Ela começou a se debater violentamente, a tentar me arranhar com as unhas, a morder. Gritava coisas sem sentido, palavras soltas, desconexas, nomes que eu não conhecia, misturadas com aquele cantarolar medonho, que agora parecia mais alto, mais debochado. Consegui, aos trancos e barrancos, empurrá-la para dentro de casa e fechar a porta, girando a tranca com as mãos trêmulas. As crianças tinham acordado com a gritaria e o barulho da luta. Estavam chorando alto agora, agarradas umas às outras no canto da sala, os rostinhos contorcidos de pavor. Manuela se jogou no chão de terra batida, debatendo-se como um animal ferido, rindo e chorando ao mesmo tempo, a saliva escorrendo pelo canto da boca, os olhos revirados mostrando só o branco. Naquele instante, olhando para a mulher que eu amava naquele estado deplorável, irreconhecível, olhando para os meus filhos encolhidos, traumatizados, sentindo o frio daquela presença que parecia ter vindo da mata e entrado conosco, olhando para a escuridão lá fora que parecia pulsar e querer engolir nossa casinha frágil, eu soube que tinha acabado. A nossa vida simples, a nossa parca felicidade, a nossa sanidade, tudo tinha sido engolido por aquilo, fosse o que fosse. Uma doença da alma, uma maldição da terra, um demônio vindo da mata. Não importava o nome, tinha vencido. Não sei dizer direito o que aconteceu depois daquela noite, como as coisas terminaram de verdade. Minha memória falha, tropeça, se protege da dor completa. As lembranças são fragmentos escuros,
desconexos. Só lembro do frio constante, do cheiro persistente de terra molhada impregnado em tudo, e daquele sorriso vazio no rosto pálido da minha Manuela, me assombrando no escuro, mesmo quando eu fecho os olhos. Um sorriso que dizia que ela não estava mais ali e que talvez nunca mais voltasse. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Mateus. A vida, pra gente que nasceu e cresceu com pouco, nunca foi estrada asfaltada. Sempre foi picada no meio do mato, desviando de pedra, tropeçando em raiz. Desde moleque aprendi a me virar. Fui ajudante de pedreiro, carregador de saco de cimento. Fiz bico de pintura, o que aparecesse para botar um trocado no bolso e comida na mesa. O importante era não deixar a peteca cair, manter a cabeça erguida mesmo quando o corpo pedia arrego. Foi nessa toada que vim parar na cidade grande, anos atrás, cheio de sonho e com a roupa do corpo. E foi aqui, nesse emaranhado de gente e concreto, que meus caminhos cruzaram com os de Tânia. Nós moramos na Vila da Maré. Engraçado chamar de vila, né? É mais um amontoado de casa, beco e viela espremido entre a rodovia e o manguezal. Um lugar que o mapa da cidade quase esquece, onde o carteiro só vem se tiver muita boa vontade e a polícia só aparece para fazer batida. Cheguei aqui sem conhecer ninguém. Arrumei um canto num barraco de madeira que chovia mais dentro do que fora. Foi batalhando, um tijolo aqui, um saco de cimento ali, que consegui levantar nossa casinha. 2 cômodos de blocos sem reboco, mas era nosso chão, nosso teto. Tânia apareceu na minha vida como quem não quer nada. Chegou para morar com uma tia na rua de baixo. Era quieta, de olhar fundo. Parecia que via através da gente. Tinha um jeito diferente de sentir o mundo. Não era vidente dessas de bola de cristal, nada disso. Era uma coisa mais interna. Uma sensibilidade à flor da pele. Às vezes, do nada, ela sentia um arrepio na nuca e dizia: tem coisa ruim perto. Ou então acordava pálida, depois de um sonho esquisito, e comentava: sonhei com água suja, Mateus. Não pisa em lugar que não conhece hoje. No começo eu achava estranho, coisa de mulher impressionável. Mas o tempo foi me mostrando que tinha algo ali. Vez ou outra, o aviso dela se confirmava. Um vizinho que se acidentava, uma chuva forte que alagava a rua de baixo, bem onde ela tinha dito para ter cuidado. Aprendi a escutar, a respeitar aquela intuição dela, mesmo sem entender a lógica. Nossa casa era pequena, apertada, mas Tânia tinha o dom de transformar qualquer canto em lar. Na janela, um vaso de manjericão viçoso espantava mosquito, e, segundo ela, olho gordo. Na entrada, 2 espadas de São Jorge fincadas numa lata de tinta velha guardavam a porta. Para cortar a inveja, ela explicava, com um meio sorriso. Eu gostava de observar ela cuidando das plantas no fim de tarde, agachada com cuidado, conversando baixinho com as folhas como se fossem gente. Era nesses momentos, na simplicidade daquele gesto, que eu encontrava um pouco de paz na dureza do dia a dia. Quando ela me contou da gravidez, o mundo pareceu parar por um instante. Nosso primeiro filho. Lembro como se fosse hoje. Ela chegou do posto de saúde com um papelzinho na mão, os olhos brilhando de um jeito diferente. Não precisou dizer nada. Eu senti ali, parado no meio da nossa sala minúscula, uma força me levantando do chão. Não era só alegria, era esperança. Uma esperança teimosa que brotava mesmo ali, naquele chão batido da Vila da Maré. Tânia chorou, um choro miúdo, de felicidade e medo misturados. Eu abracei ela forte, ficamos ali um tempão em silêncio, só sentindo o coração um do outro bater mais rápido, sonhando com um quartinho, um berço, um futuro que parecia, pela primeira vez, um pouco mais claro. Pouco tempo depois, a notícia correu à vizinhança.
Júlia, que morava com o companheiro, o Beto, 2 vielas para cima, também estava grávida. Ela era mais nova, cheia de vida, mas já carregava no olhar o cansaço de quem luta muito por pouco. As duas, Tânia e Júlia, ficaram ainda mais amigas. Era comum ver as duas sentadas no batente da nossa porta no fim de tarde, trocando confidências de grávidas, falando de enjoos, desejos, do medo do parto, dos nomes que pensavam para os bebês. Júlia sonhava alto. Via naquele filho a chance de virar a página, de conseguir um lugar melhor para viver, longe do aperto, do esgoto a céu aberto, da falta de tudo. Imagina, Tânia, ela dizia, os olhos brilhando. Meu filho não vai crescer aqui. Eu vou dar um jeito. A gente merece mais. Tânia ouvia com atenção, dava conselhos, compartilhava suas próprias ansiedades, mas sempre com aquele jeito cauteloso dela. Calma, Ju, um passo de cada vez. O importante é ter saúde. O resto a gente corre atrás. Ver as duas ali com as barrigas crescendo juntas me enchia de uma ternura estranha. Era um sinal de vida, de continuidade, no meio de tanta dificuldade. O som do pagode do bar da esquina parecia menos irritante. A poeira que subia da rua de terra batida incomodava menos. Por um tempo, pareceu que as coisas estavam se ajeitando num ritmo bom. Foi aí que a história começou a mudar. Um boato surgiu, primeiro baixo, depois ganhando força. Um pessoal de fora estava na área, um tal de Projeto Nascer Bem. Diziam que era uma organização séria, uma ONG com apoio de gente importante, talvez até do governo, ninguém sabia direito. O objetivo? Ajudar as grávidas da região, especialmente as que não tinham condições. Falavam em acompanhamento médico completo, com exames que o posto de saúde não oferecia, cestas básicas recheadas, palestras com enfermeiras e psicólogos, e o principal, um abrigo seguro e confortável para as mães passarem as últimas semanas antes do parto, perto de um hospital de referência. De início, a maioria de nós ficou com um pé atrás. Aqui na vila, a gente aprende cedo que esmola demais o santo desconfia. Promessa é o que mais tem, principalmente quando tem eleição por perto. Mas aquele ano nem era de eleição. Só que o pessoal do projeto era diferente. Eles não chegavam gritando em carro de som. Andavam a pé pelas vielas, bem vestidos, calça social, camisa limpinha, carregando pastas e pranchetas. Eram geralmente 2 rapazes com cara de quem conhecia a área, talvez até moradores de bairros próximos, e às vezes uma mulher mais velha de aparência séria. Abordavam as mulheres com educação, falavam baixo, mostravam papéis com aparência de oficiais. Aos poucos a desconfiança foi dando lugar à esperança. Vizinhos comentavam: fulana foi lá ver, disse que o lugar é bom mesmo. Cicrana ganhou uma cesta básica que deu para quase o mês todo. A conversa era que, finalmente, alguém estava olhando por elas, oferecendo uma estrutura que a gente só via na televisão. Júlia, claro, foi uma das primeiras a se entusiasmar. É a nossa chance, Tânia, ela dizia, quase sem fôlego de tanta animação. Falei com uma das moças do projeto, ela foi um amor. Disse que o lugar é lindo, tem até quarto individual para quem está mais perto de ganhar. E os médicos são ótimos, temos que ir. Tânia ouvia a expressão pensativa. Eu, que estava na cozinha tentando consertar uma torneira que pingava sem parar, senti um calafrio. Aquela história toda, aquele cuidado todo, de graça. Alguma coisa não se encaixava. Não demorou uma semana e eles bateram na nossa porta. Reconheci a batida. Não era a de vizinho pedindo açúcar. Eram 3. 2 rapazes que eu já tinha visto de relance na rua, sorriso fácil no rosto, e a tal mulher mais velha que tinham comentado. Usava óculos de aro fino, cabelo grisalho preso num coque impecável, roupa social bege. Tinha um ar de autoridade, de quem estava ali para avaliar, não para conversar. Um dos rapazes, o mais falante, começou o discurso que já devia saber de cor. Falou do projeto, da importância do pré-natal, dos riscos de um parto sem assistência adequada. Descreveu o centro de apoio como um oásis. Camas limpas, refeições balanceadas, acompanhamento 24 horas. Mostrou fotos num tablet.
Parecia bom demais para ser real. Tânia ficou parada na soleira da porta, a mão pousada de leve sobre a barriga. Escutou tudo em silêncio. Eu me aproximei, fiquei ao lado dela, tentando decifrar a expressão da mulher de óculos. Era um olhar frio, distante, que passava por nós como se fôssemos invisíveis, números numa planilha. "É muita gentileza de vocês", Tânia disse, a voz soando mais firme do que eu esperava. "Mas nós estamos sendo acompanhados no posto. Agradeço a oferta, mas por enquanto não precisamos. Se a gente mudar de ideia, procuramos vocês." O rapaz ainda tentou insistir. Falou que as vagas eram limitadas, que era uma oportunidade única. Mas a mulher de óculos fez um sinal quase imperceptível com a cabeça. E eles se calaram. "Como quiserem", a mulher disse, a voz fina e sem emoção. Deu um sorriso protocolar que não moveu um músculo do rosto. "O importante é o bem-estar da mãe e do bebê. Tenham um bom dia." Viraram as costas e seguiram pela viela, as pastas debaixo do braço, como se estivessem saindo de uma reunião de negócios. Assim que eles se afastaram o suficiente, Tânia soltou o ar de uma vez, como se estivesse prendendo a respiração. Apoiou-se no batente da porta, o rosto mais pálido que o normal. "Que gente estranha, Mateus. Você sentiu?" Um frio na espinha só de olhar para aquela mulher. A energia dela é pesada. Tem alguma coisa muito errada com essa história. Eu concordei. A sensação era ruim, pegajosa. "Também não gostei, meu bem. Parecem vendedores de coisa ruim. Mas fica tranquila, a gente não vai se meter com eles. Vamos seguir no nosso cantinho, com o que a gente tem." No dia seguinte, nem bem o sol tinha esquentado o chão de terra, Júlia apareceu na nossa porta, os olhos brilhando mais que estrela em noite sem nuvem. Eles foram lá em casa ontem à noite. Conversaram com o Beto também. "Que gente maravilhosa, Tânia." Explicaram tudo, mostraram os papéis. "É tudo certo, eu vou." O Beto concordou. "É a chance da nossa vida." Tânia sentou com ela na soleira, a preocupação estampada no rosto. "Ju, por favor, pensa com calma. Não sei. Meu coração tá apertado com essa história. Essa gente apareceu do nada, prometendo mundos e fundos. Pra que tanto interesse assim na gente logo aqui na vila? Não faz sentido." "Ah, Tânia, para com isso." Júlia respondeu, um pouco impaciente, mas ainda carinhosa. "Você e essa sua mania de desconfiar de tudo é porque a gente nunca teve nada. Aí quando aparece uma coisa boa, a gente acha que é mentira. Mas dessa vez é verdade. Eu sinto. É a chance do meu filho nascer direito, ter um futuro. Você não vem mesmo? Imagina, nós duas juntas lá." "Não, Ju, desculpa, mas eu não consigo. Meu instinto grita que não é bom. Fica por aqui, a gente se ajuda, como sempre fez. O posto não é grande coisa, mas a enfermeira conhece a gente." Júlia suspirou, o brilho nos olhos diminuindo um pouco. "Eu queria que você viesse, mas entendo seu medo. Só que eu não posso deixar essa chance passar. Se eu não for, vou me arrepender pro resto da vida." Ficou decidido assim. Júlia começou a frequentar o tal centro de apoio do projeto Nascer Bem. No começo, vinha quase todo dia contar as novidades. Falava das palestras, dos exercícios para gestantes, da comida que, segundo ela, era de primeira. Mostrava orgulhosa um pacote de fraldas que tinha ganhado, um sabonete cheiroso. Mas com o passar das semanas, as visitas foram rareando. Quando aparecia, parecia mais apressada, meio aérea. Contava as mesmas coisas, mas o entusiasmo parecia ensaiado. Notei umas olheiras fundas que a maquiagem barata não conseguia esconder, e ela parecia ter emagrecido, apesar de jurar que estava comendo melhor do que nunca. Tânia percebia tudo isso e ficava mais angustiada. Os sonhos dela se tornaram mais frequentes e mais sombrios. "Sonhei com ela de novo, Mateus", me contou numa madrugada, a voz embargada. Ela estava num quarto muito branco, muito limpo, mas as janelas tinham grades. E ela olhava para mim com um olhar perdido, pedindo ajuda sem falar nada. Tinha mais gente lá, outras grávidas, todas com o mesmo olhar vazio. Eu a abraçava, tentava dizer palavras de consolo, mas a verdade é que a preocupação dela estava virando a minha também. Aquela história toda tinha um cheiro forte de coisa errada. Um domingo à tarde,
Tânia começou a sentir umas dores fortes na barriga. Uma cólica que ia e voltava, cada vez mais intensa. Ela ficou pálida, começou a suar frio. Entrei em pânico. O posto estava fechado. Hospital público era longe, sem carro era quase impossível chegar rápido. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o tal projeto. Eles não tinham dito que tinham assistência 24 horas? Calma, meu bem, vou te levar lá no centro do projeto. Eles vão te ajudar. Eu disse, já me preparando para sair. Não! Tânia quase gritou, agarrando meu braço com uma força que eu não sabia que ela tinha. Lá não, Mateus. Pelo amor de Deus, lá não. Prefiro morrer aqui. O pânico nos olhos dela era tão real, tão profundo, que me gelou a espinha. Desisti na hora. Lembrei da dona Rita, uma senhora antiga na vila, que era meio parteira, meio benzedeira. Corri até a casa dela. Dona Rita veio calma como sempre. Fez um chá de ervas para Tânia, colocou a mão na barriga dela, rezou baixinho. Aos poucos, a dor foi passando. Era só um alarme falso, um susto. Mas aquele medo nos olhos de Tânia quando falei do projeto ficou gravado em mim. Ela sentia, ela sabia. Poucos dias depois desse susto, Júlia apareceu na nossa porta no começo da noite. Estava com uma mochila pequena nas costas. Os olhos estavam inchados, vermelhos. Vim me despedir. Ela disse, a voz embargada. Vão me transferir hoje de madrugada. Para aquele lugar melhor que eu te falei, Tânia. Perto do hospital grande. Disseram que já está na hora, para eu me acostumar antes do bebê nascer. Tânia a abraçou apertado. Ju, tem certeza disso? Ainda dá tempo de desistir. Fica aqui com a gente. Júlia balançou a cabeça, fungando. Não posso mais, Tânia. Já assinei os papéis, já está tudo certo. E se eu ficar, vou ter que devolver a ajuda que recebi. Não tenho como. E se for bom mesmo, tenho que ir ver. Tânia entendeu. Não adiantava mais insistir. Tirou do bolso uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida que tinha sido da mãe dela. Leva contigo então, para te proteger no caminho, que ela te ilumine e te guarde. E me promete que vai dar notícias assim que puder. Prometo, Tânia, prometo. Júlia pegou a medalhinha, apertou na mão. Vou sentir tanta saudade. Queria tanto que você estivesse errada sobre eles. Eu também queria, Ju, eu também. Os olhos de Tânia marejaram. Vai com Deus. Que seu anjinho venha com saúde. Elas se abraçaram de novo, um abraço demorado carregado de uma tristeza pressentida. Júlia se afastou, limpando as lágrimas, e sumiu na escuridão da viela sem olhar para trás. Tânia ficou ali, parada, olhando a escuridão, e eu soube pelo jeito que os ombros dela caíram, que ela sentia que aquela era a última vez. A última vez que veríamos Júlia. As semanas que se seguiram foram um tormento silencioso. A cada barulho de carro na rua, a cada telefone que tocava no bar da esquina, nosso coração disparava. Mas as notícias de Júlia não vinham. Beto, o companheiro dela, começou a ficar desesperado. Ligava para os números que o projeto tinha deixado. Ninguém atendia. Um número dava como inexistente. Foi até o centro de apoio onde Júlia ficava antes. Estava de portas fechadas, cadeado no portão. Um vizinho comentou que viu um caminhão de mudança encostar ali de madrugada, uns dias atrás, e levar tudo embora às pressas. A angústia de Tânia se tornou quase palpável. Ela mal dormia. Quando conseguia pegar no sono, acordava sobressaltada, chorando. Os sonhos eram cada vez mais nítidos, mais aterrorizantes. Mateus, eu vi ela de novo. Ela sussurrava na escuridão do nosso quarto. Ela estava no mangue. A maré estava subindo, a água barrenta cobrindo ela. Ela não se mexia. Estava tão fria. E o bebê, Mateus, o bebê não estava mais lá. Eu senti o vazio. Eu tentava acalmá-la, mas o medo começou a me corroer por dentro também. Aquilo não era só preocupação de amiga. Era um aviso macabro. Beto, inconformado, decidiu ir à polícia. Fomos com ele, eu e a mãe da Júlia, uma senhora já curvada pela vida, os olhos fundos de tanto chorar. Na delegacia, o cenário foi desolador.
Esperamos quase 2 horas para sermos atendidos. O policial que nos ouviu mal levantou os olhos do formulário que preenchia. Contamos tudo, desde o início. O projeto, as promessas, a transferência misteriosa, o sumiço do centro de apoio, os telefones mudos. O policial bocejou. Projeto Nascer Bem, nunca ouvi falar. Tem CNPJ, endereço fixo, nome completo dos responsáveis. Mostramos os panfletos amassados, os únicos documentos que tínhamos. Ele olhou com desdém. Isso aqui não prova nada, pode ser golpe, acontece todo dia. Essa moça aí, ele apontou para a foto da Júlia que a mãe dela segurava com as mãos trêmulas. Não tinha família em outro lugar? Briga com o companheiro? Dívida? Às vezes elas somem por conta própria, sabe como é? Não, Beto protestou, a voz embargada de raiva e dor. Eles levaram ela, enganaram a gente, ela estava grávida. Olha aqui, meu amigo. O policial aumentou o tom, a paciência claramente no fim. A gente vai registrar a ocorrência de desaparecimento. Mas vou ser sincero, a chance de achar é mínima. A cidade é grande, o mundo é maior ainda. Tem muita vala por aí. Voltem para casa e esperem. Se aparecer alguma coisa, a gente entra em contato. Mas não criem muita esperança. Saímos da delegacia arrasados. A indiferença doía mais que um tapa na cara. Éramos invisíveis. A vida de Júlia, o filho que ela esperava, não valiam o esforço de uma investigação séria. Éramos só estatística. Gente da Vila da Maré, descartáveis. Naquela noite, o grito de Tânia rasgou o silêncio da madrugada. Corri para o quarto. Ela estava sentada na cama, o corpo sacudindo, os olhos vidrados no escuro. Eu vi, Mateus. Eu vi onde eles deixaram ela. Ela soluçava, agarrando meu braço com força. No mangue, naquela parte mais funda, perto das raízes grandes, enterrada na lama, só a cabeça de fora, os olhos abertos, sem vida. E a barriga, meu Deus, a barriga estava aberta, vazia. Tiraram o filho dela, Mateus, tiraram. O horror na voz dela, a imagem que ela descrevia, aquilo me quebrou. Não havia mais dúvida. A intuição de Tânia, os sonhos, os avisos, tudo se encaixava de forma macabra. Abracei ela, tentando protegê-la do horror que ela tinha visto, mas sabendo que era inútil. Aquele horror agora morava dentro de nós. Pouco tempo depois, em meio àquela névoa de tristeza e medo, nossa filha nasceu. Um parto difícil, sofrido, como se a pequena também sentisse o peso do mundo que a esperava. Mas ela veio forte, chorando alto, agarrando a vida com as mãozinhas minúsculas. Uma luz teimosa, insistente, no meio de tanta escuridão. Chamamos ela de Vitória, um nome que soava quase como um desafio. Os anos se passaram. Hoje Vitória já está com quase 10 anos. É uma menina alegre, esperta, que enche nossa casa de barulho e risada. Ela pergunta às vezes da tia Júlia, de quem só conhece as fotos amareladas que guardamos numa caixa de sapato. A gente inventa uma história qualquer, diz que ela foi morar muito longe, num lugar sem telefone. Dói mentir, mas como explicar a verdade terrível para uma criança? De Júlia, nunca mais tivemos notícia. Nenhuma pista, nenhum corpo encontrado. O projeto Nascer Bem evaporou. A polícia arquivou o caso como tantos outros, sem solução. Beto não aguentou a dor e a ausência. Vendeu o barraco por qualquer trocado e sumiu da vila. Dizem que foi pro interior tentar esquecer. A mãe da Júlia foi definhando, até que Deus a levou, uns 2 anos atrás. Morreu de tristeza, dizem. Eu acredito. Tânia continua sendo minha companheira, minha força, mas uma parte dela se apagou naquele dia. O olhar perdeu um pouco do brilho, a risada ficou mais rara. A sensibilidade dela continua lá, talvez até mais aguçada, mas agora é uma companheira sombria. Em noites de maré alta, quando o cheiro forte do mangue invade a casa, eu a encontro muitas vezes parada na janela, olhando na direção daquela parte mais funda, onde as raízes das árvores se emaranham na lama escura. Não falamos sobre isso, não precisamos. O silêncio entre nós guarda a memória da Júlia e do horror que a levou. Às vezes, tarde da noite,
Quando a casa está quieta e só se ouve a respiração da Vitória dormindo, eu me pego pensando: quem era aquela gente? Por que faziam aquilo? Roubar bebês de mães pobres e invisíveis? Para vender? Para rituais macabros que a gente ouve falar por aí? Eram só eles? Ou tinha gente mais poderosa por trás? Gente que facilitava, que encobria? A polícia? O posto de saúde? Alguém devia saber? Alguém devia ter visto algo? Será que o descaso era só incompetência ou era cumplicidade? Essas perguntas não me deixam dormir. Elas se misturam com a lembrança do olhar vazio de Júlia na última vez que a vi, com o grito de horror de Tânia naquela madrugada, com o cheiro do mangue que parece trazer consigo o segredo podre do que aconteceu. É um medo que não passa, um luto que não acaba. É o horror de saber que a maldade existe, que ela anda por aí, bem vestida, com sorriso fácil e promessas bonitas, pronta para devorar a esperança dos mais frágeis. E o pior, sabendo que, para gente como nós, a justiça quase nunca chega. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Me chamo Laércio. Hoje, olhando para trás, parece que foi em outra vida, mas a lembrança daquele cheiro, daquele peso no ar, ainda me causa um arrepio na nuca. Faz 6 anos que a vida deu uma guinada brusca. A metalúrgica pequena onde eu trabalhava, no interior, fechou as portas sem aviso prévio. De repente, eu estava na rua, com as contas chegando e o aluguel da nossa casinha, onde eu morava com a Vanessa, minha esposa, se tornando uma montanha impossível de escalar. A gente se virou por uns 2 meses, queimando as poucas economias, mas logo a água bateu no pescoço. A única tábua de salvação, e que tábua frágil, foi a oferta da tia Morgana, irmã da minha falecida mãe. Ela morava na capital, ou melhor, na borda dela, num bairro que parecia esquecido pelo tempo e pelo poder público. Tinha um puxadinho nos fundos do terreno dela que estava desocupado. Não é grande coisa, mas quebra um galho até vocês se ajeitarem. Ela disse pelo telefone, a voz soando cansada como sempre. A verdade é que eu mal conhecia a tia Morgana. Depois que minha mãe se foi, o contato ficou raro, quase nulo. Mas a necessidade fala mais alto que o orgulho ou a estranheza. Aceitamos. A viagem foi longa, desconfortável. O ônibus pinga-pinga parando em cada cidadezinha no caminho. Chegamos no fim de uma tarde de fevereiro. Um bafo quente e úmido subindo do asfalto remendado. A rua era um corredor estreito de casas coladas umas nas outras, muros pichados, fios elétricos emaranhados nos postes. Um cenário bem diferente dos campos verdes e do silêncio a que eu estava acostumado. A casa da tia Morgana era uma das mais antigas da rua, a pintura descascada revelando o reboco antigo por baixo. Tinha um portãozinho de ferro enferrujado que rangeu como um lamento quando o empurramos. Ela nos esperava na porta da cozinha, um pano de prato no ombro, o rosto marcado por rugas fundas e uma expressão de quem desistiu de sorrir há muito tempo. Desde que o marido, tio Carlos, faleceu num acidente na construção civil, uns 10 anos antes, ela parecia ter envelhecido 20. O acidente foi daqueles que deixam uma sombra. Ninguém na família gostava de tocar no assunto. Só se sabia que tinha sido feio e que a empresa nunca deu o suporte devido. Entrem, meninos. A viagem foi boa? Perguntou sem muito entusiasmo. Dentro da casa principal, o ar era parado, com aquele cheiro persistente de mofo misturado com gordura velha e desinfetante de pinho. Móveis escuros, antigos, cobertos por paninhos de crochê amarelados. Um corredor escuro levava aos quartos e ao banheiro. No fundo, uma porta dava para a área de serviço e logo depois para o tal puxadinho. Eram 2 cômodos pequenos, com paredes que um dia foram brancas, agora manchadas de umidade, principalmente no canto onde o telhado de amianto parecia ter uma goteira antiga. O chão era de cimento queimado, gasto com alguns buracos. Uma única lâmpada pendurada no fio iluminava precariamente o ambiente.
A cozinha era um cubículo com uma pia lascada e um espaço minúsculo para o fogão. O banheiro era igualmente apertado, o azulejo barato soltando em algumas partes. A janela do quarto dava para um beco úmido entre a casa dela e o muro do vizinho, onde a luz do sol era um visitante raro. É simples, mas está limpo. Qualquer coisa é só me chamar lá na frente, tia Morgana disse, apontando com o queixo para a casa principal. Mal trocamos olhares. Ali também morava o Lucas, meu primo, filho único dela. 15 anos, magro, pálido, sempre com os cabelos compridos caindo sobre o rosto e fones de ouvido enterrados nas orelhas. Ele passou por nós no corredor como um fantasma, resmungou algo que pareceu um oi e se trancou no quarto. Não o vimos mais naquele dia. A primeira noite foi terrível. O calor era sufocante. Mesmo com a janela aberta, só entrava um cheiro de esgoto que vinha de algum lugar da rua. O barulho era incessante. Motos com escapamento aberto, vizinhos discutindo, cachorros latindo em coro, um funk alto vindo de algum lugar próximo. E por baixo de tudo isso, os sons da casa da tia. Passos arrastados no corredor, a descarga disparando sozinha, um ranger constante que parecia vir das paredes. Vanessa se encolheu ao meu lado na cama improvisada. Que lugar é esse, Laércio? Ela sussurrou a voz embargada. Calma, amor, é só por um tempo. Logo a gente arruma emprego e sai daqui. Eu disse, tentando soar confiante, mas sentindo um nó na garganta. A verdade é que eu me sentia um fracasso, arrastando minha esposa para aquele buraco. Os dias seguintes foram uma luta. Eu saía cedo para procurar qualquer bico, ajudante de pedreiro, carregar saco de cimento, capinar terreno. Voltava no fim do dia moído, sujo, muitas vezes sem ter ganhado o suficiente para a comida do dia seguinte. Vanessa, depois de muita procura, conseguiu umas horas numa padaria ali perto. Acordava de madrugada, voltava no meio da tarde com cheiro de pão e um cansaço estampado no rosto. Tentávamos deixar o puxadinho com a nossa cara. Limpávamos tudo, colocamos um tapete velho que trouxemos, umas fotos na parede. Mas era como tentar perfumar um túmulo. O cheiro de mofo e umidade voltava sempre mais forte depois das chuvas. Comecei a notar coisas estranhas. Ferramentas que eu deixava num canto apareciam em outro. A porta do banheiro, que não fechava direito, às vezes estava escancarada pela manhã, outras vezes emperrada. Coisas pequenas que eu atribuía ao cansaço, à minha própria distração. Mas uma sensação de estar sendo observado, principalmente quando estava sozinho ali, começou a se instalar. Um arrepio gelado que subia pela espinha sem motivo aparente. A convivência com tia Morgana e Lucas era mínima e desconfortável. Ela saía antes do sol nascer para as faxinas, voltava exausta, mal falava. Preparava a comida dela e do filho, comia em silêncio assistindo a alguma novela antiga na TV pequena da cozinha e logo se recolhia. Lucas era ainda mais invisível. Só saía do quarto para ir à escola ou pegar comida, sempre de fone, os olhos grudados na tela do celular, ignorando nossa presença. Às vezes ouvíamos discussões abafadas entre ele e a mãe, a voz dela subindo de tom, a dele respondendo com grunhidos. Depois, o silêncio pesado voltava, mais denso que antes. Foi nesse cenário, uns 4 meses depois da nossa chegada, que Vanessa descobriu a gravidez. No meio de tanta dificuldade, foi uma luz inesperada. A gente se abraçou, chorou, sonhou com um futuro melhor. Mas a alegria logo deu espaço à preocupação. Aquele puxadinho abafado, úmido, barulhento, não era lugar para um bebê. E o clima na casa principal, eu sentia que não era saudável. Tinha uma tristeza ali, uma amargura tão profunda que parecia ter criado raízes nas paredes. A gravidez da Vanessa foi complicada desde o início. Além dos enjoos matinais que não passavam nunca, ela sentia uma fraqueza extrema, uma apatia que não combinava com ela. Dormia demais, mas acordava sempre cansada, pálida. Começou a ter pesadelos recorrentes. Acordava sobressaltada, ofegante, falando de uma sombra escura que ficava parada no canto do quarto, observando. Ou então de uma sensação horrível de estar sendo sufocada, um peso esmagando seu peito.
É o estresse, filha. Gravidez mexe com a gente. Toma um chá de camomila que passa. Tia Morgana disse uma vez, quando Vanessa comentou dos pesadelos, sem nem tirar os olhos da TV. O médico da unidade básica de saúde também minimizava. É ansiedade, mãezinha. Normal nessa fase. Tenta relaxar. Mas eu via minha esposa se apagando. Os olhos perderam o brilho. Ela emagreceu quando deveria estar ganhando peso. Eu me sentia impotente. Tentava animá-la, cuidava dela como podia, mas eu mesmo não andava bem. Aquele peso nos ombros que eu sentia desde que chegamos tinha se tornado uma dor constante. Acordava com o corpo moído, como se tivesse levado uma surra durante a noite. Minha paciência estava curta, qualquer barulho me irritava profundamente. E a sensação de presença, de não estar sozinho mesmo quando estava, era quase permanente no puxadinho. Às vezes, do nada, o ar ficava gelado num ponto específico do quarto. E aquele cheiro não era só mofo, tinha um fundo adocicado, enjoativo, como fruta podre esquecida num canto. Você não tá sentindo esse cheiro, Laércio? Parece que vem da parede. Vanessa perguntou de novo, uma noite, farejando o ar com uma careta. Deve ser algum bicho morto no forro, amor, ou encanamento velho. Amanhã eu tento ver. Mas eu nunca achava nada. O cheiro ia e vinha sem explicação. As brigas entre tia Morgana e Lucas ficaram mais frequentes, mais altas. Ouvíamos portas batendo com força, objetos sendo jogados no chão na casa principal. Uma noite, a gritaria foi tanta que saí para ver o que estava acontecendo. Encontrei tia Morgana chorando na cozinha, a mão cobrindo a boca, e Lucas parado na porta do quarto dele, o rosto vermelho de raiva. "O que foi, tia? Tá tudo bem?" Perguntei hesitante. "Não se mete, Laércio, isso é coisa nossa." Lucas rosnou antes de bater a porta do quarto com uma violência que fez a parede tremer. Tia Morgana só balançou a cabeça, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Volta pra lá, meu filho. Não é nada, coisa de adolescente." Mas os olhos dela diziam outra coisa. Diziam desespero, diziam um cansaço infinito. Nossa filha, Bruna, decidiu vir ao mundo com 7 meses. Foi uma correria, um parto complicado. Vanessa ficou muito fraca, e a Bruna, tão pequena e frágil, precisou ir direto para a incubadora. Foram os 15 dias mais longos da minha vida, revezando entre o hospital e os bicos para não perder o pouco que ganhava. Quando finalmente tivemos alta, trazer aquele pacotinho minúsculo para o puxadinho pareceu a coisa mais errada do mundo. A Bruna chorava sem parar. E não era um choro normal de bebê. Era um choro agudo, sofrido, que cortava o coração. Parecia que ela sentia dor ou medo. Tentávamos de tudo. Dar de mamar, trocar fralda, cantar, ninar. Nada adiantava por muito tempo. O curioso é que ela só se acalmava um pouco quando a gente saía para a rua, mesmo com o barulho ensurdecedor. Lá fora, no meu colo, ela às vezes conseguia dormir uns minutos. Mas era só colocar o pé dentro do portão que o choro recomeçava desesperado. Dentro do puxadinho, ela ficava ainda mais agitada. Muitas vezes, seus olhinhos ficavam arregalados, fixos num ponto vazio do teto ou num canto escuro do quarto, como se estivesse vendo algo que nós não víamos. Às vezes, ela dava uns pulos no berço improvisado, como se tivesse levado um susto repentino, mesmo no silêncio. Vanessa estava no limite. A recuperação do parto estava lenta, ela mal tinha forças, e o choro incessante da Bruna a deixava ainda mais nervosa e exausta. Eu me sentia esgotado física e mentalmente. As dores no corpo pioraram, as dores de cabeça eram diárias. A sensação de opressão dentro daqueles 2 cômodos era quase física, como se o ar fosse mais denso ali. A noite do móbile foi o ponto de virada. Eu tinha conseguido fazer a Bruna dormir depois de quase 2 horas de choro. Estava caindo de sono na cadeira ao lado do berço, quando ouvi um estalo seco, seguido de um tilintar suave. Abri os olhos e vi o móbile de plástico barato, com uns bichinhos coloridos, girando lentamente sobre o berço. A Bruna estava de olhos abertos, imóveis, olhando para o móbile. Não havia corrente de ar, a janela estava fechada, a porta também. O móbile parou de girar.
Mas um dos bichinhos continuou balançando por um tempo como se alguém tivesse acabado de tocar nele. Senti um frio percorrer minha espinha. A Bruna soltou um gemido baixo, um som de puro medo. Peguei-a no colo no mesmo instante. O corpinho dela estava rígido, gelado, apesar do calor abafado. Ela enterrou o rosto no meu peito e começou a tremer. Vanessa acordou, assustada com meu movimento brusco. O que aconteceu? Ela tá bem? Tá sim. Acho que ela teve um pesadelo. Menti de novo, embalando nossa filha, sentindo meu próprio coração bater descompassado. Mas eu sabia, com uma certeza gelada, que não tinha sido um pesadelo. Alguma coisa tinha tocado naquele móvel. Alguma coisa estava ali conosco naquele quarto. A partir daí, a situação degringolou. A gente vivia num estado de alerta constante, exaustos, assustados. Começamos a discutir por qualquer coisa, a falta de sono e o medo minando nossa relação. Tentamos levar a Bruna em outro pediatra, que também disse ser cólica, talvez refluxo. Receitou remédios que não fizeram efeito algum. Eu estava desesperado. Foi numa dessas tardes cinzentas, enquanto eu tentava acalmar a Bruna, que chorava histericamente no meu colo do lado de fora do portão, que Dona Carmen se aproximou. Ela era uma senhora baixinha, de cabelos brancos presos num coque, morava na casa em frente. Sempre muito observadora, já tinha nos cumprimentado algumas vezes, com um olhar que parecia ver além das aparências. Menino, essa criança não tá bem, não é? E você e sua esposa tão com uma cara de acabados. Ela disse, a voz tranquila, mas firme. Olhou para a casa da tia Morgana, depois para mim. Essa casa aí nunca foi um lugar fácil. Desde a tragédia do Carlos, parece que uma nuvem escura parou em cima dela. E lugar com energia ruim, criança pequena e mãe de resguardo sentem na hora. Eu não sabia o que dizer. Apenas balancei a cabeça, sentindo um nó na garganta. Olha, eu não sou de me meter, mas se vocês quiserem, eu posso ir lá benzer. Jogar uma água benta, umas ervas de proteção, rezar um pouco. Não custa tentar, né? Às vezes, o que médico não vê, a fé ajuda a limpar. Naquele ponto eu aceitaria ajuda até do diabo, se ele prometesse um pouco de paz. Concordei na hora. Vanessa também. Os olhos dela cheios de uma esperança frágil. Dona Carmen foi no dia seguinte, no fim da tarde. Trouxe um balde pequeno com água, um punhado de sal grosso, um crucifixo de madeira e um maço de ervas que reconheci como arruda, guiné e espada de São Jorge. Pediu licença e entrou no puxadinho. O ambiente pareceu ficar ainda mais pesado com a presença dela, como se o que quer que estivesse ali se sentisse incomodado. Ela começou a andar pelos cômodos, borrifando a água salgada com os dedos e recitando orações em voz baixa, quase um sussurro. Depois, pegou os ramos de ervas e começou a varrer as paredes, os cantos, o teto, sempre rezando. Eu observava tudo, cético, mas agarrado a qualquer possibilidade. Vanessa segurava a Bruna, que surpreendentemente estava quieta, apenas olhando para Dona Carmen com seus grandes olhos assustados. Quando Dona Carmen passou as ervas na parede que fazia divisa com a casa principal, ela parou de repente. Franziu a testa, tocou a parede com a mão. As folhas da guiné na mão dela pareceram murchar instantaneamente. Aqui tá pesado, muito pesado, murmurou. Tem coisa antiga aqui, uma dor que não foi embora, um sentimento ruim que ficou grudado. Isso aqui tá contaminado. Precisa de muita reza, muita luz. Ela intensificou as orações naquele ponto. Passou o crucifixo na parede várias vezes. Terminou a benzedura, nos deu um galho de arruda e um de guiné para colocarmos atrás da porta de entrada. Mantenham a fé, meus filhos, e rezem muito pela proteção dessa anjinha. E por vocês também. Evitem briga aqui dentro. Pensamento ruim só alimenta o que não presta. Ela nos olhou com compaixão, recusou o dinheiro que tentamos oferecer e foi embora, deixando para trás um cheiro forte de ervas e uma sensação ambígua no ar. Naquela noite e nas 2 ou 3 seguintes houve uma melhora notável. A Bruna chorou bem menos, conseguiu dormir por períodos mais longos.
Vanessa pareceu respirar um pouco melhor, até comeu com mais vontade. Eu senti o peso nos meus ombros diminuir um pouco. O cheiro ruim sumiu. Tivemos uma falsa sensação de alívio, de que talvez tivesse funcionado. Mas a paz durou pouco. Gradualmente a sensação de opressão retornou. Mais sutil talvez, mas estava lá. A Bruna voltou a ter crises de choro inexplicáveis, principalmente ao anoitecer. Os pesadelos da Vanessa voltaram, e o clima com a tia Morgana azedou de vez. Ela mal nos dirigia a palavra, nos olhava de lado com uma expressão que misturava ressentimento e talvez medo. Ouvimos ela discutindo com o Lucas sobre a velha intrometida que tinha vindo fazer macumba na casa dela. Ficou claro que a benzedura tinha, de alguma forma, perturbado ainda mais o equilíbrio precário daquele lugar. Foi o empurrão que faltava. Eu precisava tirar minha família dali, custasse o que custasse. Intensifiquei a busca por emprego. Aceitei qualquer oferta. E finalmente, umas 2 semanas depois da visita de Dona Carmen, a sorte sorriu. Consegui um emprego fixo, com carteira assinada numa oficina mecânica no centro. O salário não era uma fortuna, mas era estável. Com o primeiro adiantamento, pagamos o depósito de um quartinho modesto, mas limpo e arejado, num bairro um pouco melhor, mais longe dali. A mudança foi feita às pressas, numa manhã de sábado. Empacotamos nossas poucas tralhas em caixas de papelão e sacolas. Chamei um carreto barato. Enquanto carregávamos as coisas, tia Morgana ficou parada na porta da cozinha dela, observando em silêncio os braços cruzados, o rosto fechado numa máscara impenetrável. Não ofereceu ajuda, não perguntou para onde íamos. Quando passei por ela com a última caixa, apenas murmurei um "Obrigado por tudo, tia". Ela deu um leve aceno com a cabeça sem dizer nada. Lucas nem apareceu. Sair daquela rua, deixar aquela casa para trás, foi como emergir de um mergulho profundo em água suja. Respirei fundo o ar da manhã, que pareceu mais limpo, mais leve. No novo quartinho, pequeno, mas com sol entrando pela janela e sem cheiro de mofo, a Bruna dormiu por horas seguidas, um sono tranquilo que nunca tínhamos visto. Vanessa, sentada na cama, olhava em volta com lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Hoje 6 anos se passaram. Temos nossa própria casa, financiada a duras penas, mas nossa. Temos mais um filho, o Pedro, um menino sapeca e saudável. A Bruna é uma menina inteligente, falante, mas às vezes ainda tem um olhar distante, pensativo, como se lembrasse de algo que não sabe explicar. Nunca mais teve aqueles choros desesperados. Nunca mais pareceu ver coisas que não estavam lá. Vanessa floresceu, recuperou a alegria de viver. Eu sigo trabalhando na oficina, lutando o dia a dia, mas durmo bem à noite. O peso nos ombros sumiu completamente no dia em que saímos da casa da tia Morgana. Nunca mais voltamos lá. Falamos com a tia por telefone no Natal, no aniversário dela. A voz é sempre a mesma, distante, cansada. Soube por outros parentes que o Lucas se envolveu com gente errada, deu trabalho para a polícia, mas que agora anda mais calmo, trancado em casa jogando videogame o dia todo. Tia Morgana continua na mesma rotina, faxinando a casa dos outros, envelhecendo sozinha naquela casa que parece sugar a vida de quem mora lá. Até hoje não sei dizer o que exatamente acontecia naquele puxadinho, naquela casa. Se era só o peso da tristeza, do luto mal resolvido da minha tia, a energia ruim de anos de sofrimento e ressentimento acumulados. Se era o espírito do meu tio Carlos, ou algo pior que se aproveitou daquela fraqueza. Dona Carmen talvez soubesse mais, mas nunca mais a vi. Talvez fosse uma mistura de tudo isso, potencializada pela nossa própria vulnerabilidade, pelo nosso medo, pela nossa miséria. Não tenho respostas. Só sei que era real e que fugir foi a única coisa que nos salvou. Tenho a sensação sombria de que, para quem ficou, o peso daqueles cômodos continua lá, esmagando devagar. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos.
Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.